Patrícia falando. Agora eu vou comentar para vocês como que é o formulário que os membros do conselho editorial preenchem no momento que eles fazem uma revisão sobre o conteúdo dos capítulos. Tá? O formulário tem esse cabeçalho. Aqui tem uma apresentação para o membro do conselho, prezado membro do conselho editorial, a gente explica, aí a gente diz que selecionamos a distribuição de capítulos aos revisores para que pudessem ter maior afinidade com o perfil de temas de interesse. O prazo esperado para a revisão do manuscrito pelo conselheiro na função de revisão é de até 15 dias úteis, cerca de 3 semanas, quer dizer que não considerando dias de fim de semana ou feriados. Tá? E aqui a gente tem quem faz o quê, professora Patrícia, Maria Beatriz, a Mônica Amarela Correia, o Alan de Souza Gama Teixeira, que estão trabalhando direto nesse dia a dia e estou orientando a equipe para fazer um trabalho cuidadoso, criterioso, preservando a autoria dos capítulos para que os conselheiros não tenham acesso a esses dados, e de forma que o conselheiro ele analise o conteúdo. Vamos ver o que o conselheiro preenche no formulário. Primeiro a gente tem uma parte aqui onde a gente informa o código do capítulo, que é um código para justamente preservar o anonimato, o título do capítulo, o tipo de manuscrito, se é um artigo-opinião, se é um artigo de pesquisa, o nome desse revisor no membro do conselho editorial que está avaliando esse capítulo, a data de envio que foi enviada para o revisor e a data esperada de retorno pelo revisor. E aqui a gente coloca o link para o revisor acessar a pasta com os arquivos texto, que é o corpo do texto do capítulo, e arquivos complementares, se aquele capítulo tem imagens, tabelas, todo tipo de ilustração, gráficos, tudo isso também o revisor no conselho editorial terá acesso. Qual o arquivo que ele não vai ter acesso? O arquivo com a página de título do arquivo, do capítulo que tem o nome dos autores, esse ele não vai ter acesso. Então, como é que ele faz a pontuação? Primeiro ele vai pontuar o manuscrito, sobre o título. O título descreve de forma clara e precisa o conteúdo do artigo. Aí ele vai pontuar, não se aplica 1, 2, 3, 4, 5. Em algumas opções aqui, gente, no formulário, não se aplica, por exemplo, se for um artigo-opinião, não tem um método da pesquisa. Tá? Nesse caso aqui, o título se aplica. E aí ele vai pontuar de 1, totalmente insatisfatório, até no máximo 5, que é totalmente satisfatório. Tá? Então, o título descreve de forma clara e precisa o conteúdo do artigo. Qual é o outro item? O resumo descreve de forma clara e precisa o conteúdo do artigo. A introdução especifica o assunto, explica o ponto de vista da proposta do texto, apresenta justificativa e provoca interesse na leitura do texto. Internacionalidade. O artigo será de interesse para uma audiência internacional? Clareza e qualidade de redação. Atenção é dada à clareza de expressão e legibilidade? Pontos a observar: estrutura da sentença, organização do texto, jargão, siglas. Aí vem os se aplicáveis. Se aplicável, é feita a referência adequada a obras relevantes ao tema? Porque às vezes o artigo vai falar de um caso, e não vai ter uma seção sobre referencial teórico. Então, se for aplicável, ele vai analisar aqui se é feita a referência adequada a obras relevantes ao tema. Outro ponto, se aplicável. O referencial teórico é estabelecido e discutido de forma clara. Outro, se aplicável. A metodologia está descrita de forma precisa, se for aplicável,
Rigor analítico. O manuscrito demonstra fundamentação na forma como foi pesquisado e ou argumentado. Aplicações. O manuscrito sugere áreas para futuras pesquisas, pesquisas futuras, ou apresenta de forma clara implicações práticas para profissionais e ou gestores. Terminada essa parte, o revisor passa a escrever as recomendações e comentários. Escolha uma opção em recomendação, em seguida escreva comentários para a equipe editorial, que é sigiloso. E para os autores do manuscrito, se for o caso de elogios ou se houver necessidade de ajustes para uma nova versão melhorada do manuscrito, destaque nos comentários para autores e providenciaremos o encaminhamento. Destacamos que todo o processo é blind review, não havendo identificação de autores para os conselheiros e nem dos conselheiros para os autores. Então, aqui ele vai escolher uma opção de recomendação. O manuscrito pode ser aceito para publicação sem ressalvas. Aí a gente segue direto com esse capítulo para a fase de organização da obra. Então, esse capítulo não vai passar pelaquela terceira etapa, que seria reenviar o capítulo com as melhorias recomendadas. Esse vai direto, se for aceito para publicação sem ressalvas, ele vai entrar direto na nossa quarta etapa, que é a organização da obra. Segundo, o manuscrito pode ser aceito para publicação após feitas as revisões sugeridas pelos avaliadores. Aqui ele já está indicando que o manuscrito ele tem pequenas revisões a serem feitas, tá? Às vezes são questões de ordem do português, da clareza, alguma observação, e tranquilamente já está sendo encaminhado para esse autor que o capítulo dele está sendo encaminhado para aprovação. Então, se houver necessidade de uma pequena revisão, ele vai fazer o encaminhamento naquela terceira etapa, reenviando o capítulo com as revisões, e a gente vai fazer essa verificação. Terceira opção, um pouco mais trabalhosa, O manuscrito tem potencial, mas não pode ser aprovado na sua forma atual. O trabalho deve ser revisado e ressubmetido para nova avaliação, observando-se as sugestões de reformulação dos avaliadores. Então, aqui, gente, a gente vai ter que ter mais cuidado ainda. A pessoa ainda tem a chance de enviar na terceira etapa e a gente vai reencaminhar para o avaliador para ele olhar se o trabalho foi revisado e atendeu às sugestões, recomendações que ele fez. Caso que a gente não deseja, mas que pode acontecer, o manuscrito deve ser rejeitado para publicação. Então, isso quer dizer o quê? Que nem fazendo revisão, nem fazendo uma nova submissão, nem fazendo uma nova avaliação. Então, assim, eu espero que isso não aconteça, tá? E, com certeza, a gente vai ter um caso, se tiver, muito raro. Então, assim, eu imagino que não haverá. Acho que todo mundo aqui tem condições perfeitas de fazer um manuscrito que atenda ao mínimo de necessidade, tá? De qualidade. Aqui tem comentários confidenciais para a equipe editorial que o revisor pode escrever. Use esse espaço para comunicar ao editor a base para a sua recomendação de aceitação ou rejeição. Esses comentários não serão transmitidos ao autor. E tem aqui um outro campo que é comentários para autores. Use esse espaço para transmitir comentário específico ao autor em sua recomendação. Por exemplo, alterações na estrutura, o conteúdo do manuscrito, sugestões de título, palavras-chave, referências bibliográficas, entre outros. Importante, não faça referência ao campo comentários ao editor, pois o autor não terá acesso direto a esses comentários. Então, gente, assim, quando a gente receber a resposta de um revisor, a gente ainda vai ter uma análise desse parecer do revisor. É uma análise de conformidade. Quem vai estar responsável por essa análise é Alain de Souza Gama Teixeira, que ele vai ver se está coerente esse parecer, se tem consistência, tem fundamentação ao que ele está colocando, a pessoa, e vai fazer uma olhada no capítulo para ver
se realmente é pertinente e a gente precisa considerar na íntegra esse parecer. E se o parecer estiver pouco claro, a gente vai retornar isso para o conselheiro, revisor, para ele melhorar um pouco esse parecer, tá bom, gente? Então, é isso que eu queria falar sobre o formulário de revisão do capítulo de forma em blind review, ok?